Conspiração nazi, plano para dominar a América Latina. Começou uma guerra sem armas. Goebbels e o alto comando do Terceiro Reich jogavam pesado e procuraram contrabalançar a propaganda capitalista na América pela mão de figuras conhecidas e influentes, como Henry Ford, o inventor do automóvel e empresário multimilionário, Joe Kennedy, embaixador dos Estados Unidos na Grã-Bretanha e pai do clã Kennedy, e o Duque de Windsor, herdeiro do trono do Reino Unido. Todos se mostraram afinados à causa nacional socialista e mantiveram relações políticas e comerciais com Hitler, inclusive durante o conflito armado. E a máquina do nacional-socialismo contou com a adesão de milhares de políticos e empresários captados no continente. A questão da infiltração política, da presença nazista, ela tem muito a ver com essa característica do nacionalismo e com essa característica da comunidade alemã, de que ela preserva tudo que é da Alemanha, inclusive as suas questões políticas. Henry Ford, tão identificado com o estilo de vida liberal americano, promoveu o antissemitismo em um jornal de sua propriedade no Michigan, The Dearborn Independent. Um homem reconhecido, a quem o nazismo outorgou uma cruz de ferro, uma medalha, e que deixará patente tanto a sua admiração por Hitler quanto o seu antissemitismo. Ele foi o grande tradutor e também editor dos protocolos dos sábios de Sion e difusor disso através do mundo, particularmente em inglês e nos Estados Unidos. Ford também era conhecido e respeitado na América Latina, onde seus negócios cresciam rapidamente. Quando as tropas alemãs iniciaram a invasão militar, 70% de seus veículos eram das marcas americanas Ford e General Motors. Joe Kennedy, por seu lado, tentou atrasar a entrada de seu país na guerra e apoiou publicamente o Führer. Roosevelt retirou dele seu cargo e Kennedy voltou aos Estados Unidos, onde, segundo alguns pesquisadores, continuou a conspirar dentro do próprio governo americano. Joe Kennedy foi o homem que fez a carreira política dos filhos, principalmente do primeiro, John Fitzgerald, com base em um acordo com a máfia. Ao mesmo tempo, ele sempre se disse pró-norte-americano e não teve nenhum problema em apoiar Roosevelt quanto à guerra. Da mesma maneira que não teve problema em fazer sua fortuna contrabandeando álcool durante a proibição. Ia se vincular ao nazismo e fazer negócios. Mas o plano de Goebbels se expandiu muito mais. Eduardo VIII, Duque de Windsor, conhecido mundialmente por haver abdicado ao trono da Inglaterra por causa do amor por uma mulher plebeia, era outro suposto agente de infiltração nazista. Cartas, telegramas codificados e notas secretas enviadas desde o Ministério de Relações Exteriores inglês a funcionários e embaixadores demonstram que Eduardo VIII era simpatizante dos nazistas e representava uma preocupação para Churchill. Meses depois de abdicar ao trono, em 1937, ele fez uma viagem a Berlim, onde foi recebido por Adolf Hitler e foi acolhido com honras de chefe de Estado. Ali, o Duque visitou fábricas, instalações e viu desfilar junto ao Führer a imponente Wehrmacht. Ele expressou abertamente seu desejo de paz com a Alemanha e a criação de uma frente comum para lutar contra o comunismo. Algumas pesquisas sugerem que um triunfo nazista podia devolver a ele a coroa perdida. Quando a guerra explodiu em 1939, o Duque foi enviado para a França e depois viajou à Espanha e Portugal. Ali ele voltou a ser vinculado com a espionagem e teve contato permanente com líderes nazistas. Para evitar o escândalo de prendê-lo, o Duque foi enviado como governador às Bahamas, um país casualmente americano. Os Estados Unidos sentiam que estavam perdendo a batalha não só no continente, mas em seu próprio país. E começou uma campanha de propaganda muito mais agressiva através do grande bastião da invasão ideológica norte-americana, Hollywood.
A Warner Brothers deu o primeiro passo, estreando em 1939 o filme Confissões de um Espião Nazista. Nós vamos unir o Império Alemão! Um ano depois, estreou talvez o filme mais autêntico de um artista contra Hitler. Era o filme de Charles Chaplin, O Grande Ditador, onde o artista denunciou implacavelmente a megalomania do líder do Terceiro Reich. Os diretores norte-americanos Orson Welles e Ernest Lubitsch e os diretores europeus Alfred Hitchcock e Fritz Lang se somaram à luta. Seus filmes não só foram exibidos nos Estados Unidos, mas foram distribuídos em toda a América Latina. Mas após o ataque japonês a Pearl Harbor, as coisas mudaram. Os Estados Unidos entraram na guerra e a propaganda se tornou mais agressiva e direta. A pressão sobre os países latino-americanos passou a ser quase uma ameaça. Com certeza, havia uma pressão norte-americana realmente muito grande. Eu acho que a grande responsável também da entrada do Brasil na Segunda Guerra ao lado dos aliados foi essa pressão norte-americana, que é sentida, né, na década de 30 e 40. Com a guerra midiática em marcha, o plano de invasão acelerou o passo para cumprir a última fase, preparando o que talvez foi a maior rede de espionagem da história. As primeiras 3 fases do plano de infiltração estavam cumpridas. Era o momento de aplicar a última fase, talvez a mais difícil e secreta. A fase 4 do plano de infiltração nazista consistiu da criação de uma avançada rede de espionagem em toda a América Latina. Paradoxalmente, a fase mais secreta e bem-sucedida do plano foi a que mais deixou rastros de sua existência. Em 1930, a Alemanha criou a Etappendienst, ou E-Dienst, uma rede de apoio e abastecimento naval com base em portos grandes e pequenos, concebida em virtude de uma possível guerra com a Inglaterra. Poucos anos depois, essa rede se estendeu sobre Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, México e até Estados Unidos. Mas que provas reais existem de sua presença? Quais foram seus sucessos? Os primeiros enclaves portuários interconectados rapidamente começaram a operar em tarefas de espionagem e doutrinamento. Da Alemanha chegavam agentes secretos da SS e a rede de espionagem deu um salto qualitativo. Para abrandar o processo, ele mandou agentes para o mundo inteiro, disfarçados de turistas, estudantes e representantes comerciais. As atividades de espionagem se somaram a ataques contra sinagogas e meios de comunicação opositores. Ao mesmo tempo, a diplomacia alemã se encarregou de montar uma sólida estrutura legal que garantia a imunidade de seus agentes. Assim, as 3 embaixadas, a embaixada brasileira, a embaixada alemã no Brasil, a embaixada alemã na Argentina e a embaixada alemã no Chile, elas também formam um triângulo de arregimentação de espionagem. E aí eles preparam alguns desses homens imigrantes, às vezes também enviam alguns outros, e aí eles montam uma rede muito bem articulada de espionagem aqui na América Latina, na América do Sul, digamos assim. No Brasil, o presidente Getúlio Vargas se apressou em consolidar uma identidade nacional brasileira. Nesse contexto, tomou como exemplo o avanço nacional-socialista alemão como modelo e, em 1937, criou o chamado Estado Novo, onde, mediante um golpe de Estado, dissolveu o Congresso e reformou a Constituição brasileira ao melhor estilo do Terceiro Reich. Bom, a Constituição de 1937 ela é inspirada na Constituição fascista e modelada segundo os parâmetros de uma Constituição que restringe os direitos do cidadão. Você tem ali um total incentivo, vamos dizer, à repressão, à censura e a um fechamento desse momento dos últimos, vamos dizer, das últimas luzes de um pensamento democrático.
Por outro lado, a filial chilena do Partido Nacional Socialista Alemão reuniu combatentes alemães da Primeira Guerra que aderiram ao nazismo com renovado entusiasmo. Esses velhos guerreiros fizeram o papel de instrutores de várias disciplinas militares nas Forças Armadas do Chile, difundindo ali sua ideologia e fanatismo nacionalistas. Além disso, no Brasil, a espionagem surgiu de maneira natural, como um serviço com que residentes alemães tentavam presentear a pátria distante em plena ebulição nacional socialista. E a população alemã, em vários momentos, ela é colaboracionista da polícia política. Você encontra denúncias no arquivo do DOPS, por exemplo, de alemães que denunciam judeus. Desenvolveu-se então uma variante de espionagem diferente, não através de agentes alemães, mas através de cidadãos que tentavam fazer chegar ao Terceiro Reich qualquer informação que pudesse ajudar. E existia uma, digamos assim, uma abertura nisso, que era qualquer informação era bem-vinda, não precisava necessariamente ser entre aspas, especialista da espionagem. Então qualquer trabalho nesse sentido era bem-vindo. Seus agentes eram casais de docentes, empresários, funcionários, bancários, industriais e jornalistas. A espionagem alemã no Brasil importava mais a quantidade do que a qualidade. Copiavam todo tipo de informação recebida. Boatos, fotografias, traições, e logo haveria alguém para analisar tudo. Digamos assim, em matéria de informação, as coisas das mais banais, das mais elaboradas, podiam ser enviadas. A Alemanha não exigia um tipo de informação, ela recolhia tudo. O Banco Alemão de São Paulo e o Banco Alemão Transatlântico se revelaram verdadeiros ninhos de espiões. Mas em 1942 o Brasil surpreendentemente entrou na guerra do lado dos aliados. A rede de espionagem foi submetida a uma dura perseguição que a obrigou a se reorganizar na clandestinidade. Os próprios policiais brasileiros treinados pela Gestapo passaram a se dedicar a procurar e prender nazistas no Rio de Janeiro, em São Paulo e no sul do Brasil. No primeiro semestre de 42, os espiões são rapidamente identificados. Então isso demonstra como a polícia, de certa forma, acompanhava, né? Até a gente tem também essa documentação que demonstra como a polícia acompanhava o passo dessas pessoas sem necessariamente reprimi-los. Depois de 42, a repressão é intensa. A história oficial diz que a entrada do Brasil na guerra junto aos aliados foi provocada pelo afundamento de navios mercantes brasileiros por vasos de guerra e submarinos alemães. Mas existe a versão de que, na realidade, tudo foi uma manobra da inteligência do governo dos Estados Unidos e que os navios foram afundados pelos próprios norte-americanos. Porque tal era a relação de amizade, as boas relações internacionais que havia entre a Alemanha e Brasil, que a maioria não acredita que a Alemanha tinha tido interesse de afundar os navios. Então eles acreditam que os Estados Unidos tinham afundado e colocado a culpa na Alemanha. Então eu achei interessante que aparece, né, esse mito na memória coletiva deles, assim. O certo é que, no pós-guerra, não houve um só marinheiro alemão que admitiu ter atacado navios brasileiros. Outro dado a levar em conta é que, assim que rompeu relações com o eixo, o Brasil foi imediatamente favorecido pelos Estados Unidos com uma política de créditos brandos e atualização de armamentos. Os Estados Unidos deram de presente ao Brasil o complexo de Volta Redonda, que é, digamos, que foi o ponto de partida, foi a pedra fundamental da indústria siderúrgica brasileira. Diante disso, a Argentina tomou a decisão oposta e comissionou agentes que percorreram a Alemanha, oferecendo sua neutralidade aos chefes do Terceiro Reich em troca de benefícios comerciais. Porque já a população argentina estava cada vez mais contra
o governo dos Estados Unidos, que se via claramente que estava boicotando a Argentina e prejudicando a economia argentina. Os Estados Unidos reagiram parando de vender combustível à Argentina. Digamos, os norte-americanos haviam proibido que vendesse à Argentina qualquer combustível. E a Argentina estava muito longe da autossuficiência em termos de combustível. Então, o fato de que lhe negaram a importação de petróleo e a importação de carvão significou que as locomotivas argentinas começaram a ser movidas a lenha. Mas chegou um momento em que a lenha acabou. E então começaram a queimar milho nas locomotivas. Para os ingleses, isso significava não poder comprar o alimento de que necessitavam em tempos de guerra, e foi quando a Inglaterra instou a Argentina a aderir aos aliados. O boicote norte-americano aumentou, mas a medida com que podia aumentar era limitada, porque os britânicos não podiam aceitar uma diminuição na quantidade de alimentos que importavam da Argentina, sem o que não podiam fechar suas contas de gêneros alimentícios. Mas que decisão tomou a Argentina? Como operava no país austral a maior rede de espionagem nazista da América Latina? Conspiração nazi, plano para dominar a América Latina. E última fase de infiltração, mediante uma gigantesca rede de espionagem na América. Na Argentina foi montada a maior rede de espionagem da América Latina, a Rede Bolívar. Werner Kennec, Hans Harnisch e Wolf Franzog foram os primeiros nomes dessa organização, cujo poder e alcance nunca foram totalmente esclarecidos. Kennec era genro de Ludwig Freud, poderoso empresário da coletividade alemã, com acesso direto ao Führer e o mais próximo contato alemão do jovem Juan Domingo Perón. Kennec recebeu a incumbência de instalar um radiotransmissor secreto para poder enviar informações a Berlim. Franzog, por sua vez, se encarregou do controle de rádio da aviação militar e ainda teve ordens para desenhar e montar a denominada Rede Bolívar, um sofisticado conjunto de transmissores secretos apoiados pela ORGA-T, organização técnica, e distribuídos por todo o território. A Rede Bolívar acabou sendo uma das melhores organizações da espionagem nazista da Segunda Guerra. Só na Argentina tinha uma frota de automóveis, transmissores portáteis, casas seguras e 10 sítios para transmissoras. E naquele tempo, o que tinha de mais elaborado, de mais avançado tecnologicamente, era a emissão de rádio, né? Só que, por outro lado, também ela era mais complicada, porque não é que nem hoje os aparelhinhos miúdos que somem no corpo das pessoas. Não, elas apareciam. Os rádios eram grandes, eles precisavam de antenas. Então, isso exigia muito mais deles no sentido de esconder, no sentido também da pessoa saber operar, no sentido de ter os códigos, né? Então, de conhecer algumas técnicas, de ser melhor treinado. No Brasil, registrou-se a presença das redes de espionagem de Salomon Janok, Niels Christian Christensen e Gustav Engels. Esta última estava intimamente relacionada com a Rede Bolívar argentina e outros grupos que operavam no Chile. Segundo relatórios da Polícia Política Brasileira, os espiões se valiam de meios como tinta invisível, pseudônimos, marcas ocultas nos passaportes, códigos telegráficos, correios, cartas disfarçadas, técnicas de microponto e microfotografias e, principalmente, estações de radiotransmissão clandestinas.
E as informações, elas não seguiam direto. Mesmo quando elas eram por via rádio, elas não podiam seguir direto, porque também as interferências dos ingleses e os americanos também sabiam exatamente o que eles deviam buscar e controlar nesse sentido. Então, muitas vezes, as informações, primeiro elas passeavam pela América do Sul para elas poderem chegar na Alemanha. Então, às vezes, elas saíam do Brasil para a Argentina, para de lá elas seguirem por um outro meio. Às vezes, elas saíam por carta do Brasil para a Argentina, para da Argentina conseguir ser emitida por via rádio. Também utilizaram as máquinas de escrever Enigma, um sofisticado aparelho criado exclusivamente para codificar mensagens. Os informes registraram, por exemplo, que o governo brasileiro estava disposto a agir de forma secreta para os Estados Unidos para invadir a Argentina, país que supostamente se mantinha pró-nazista. Diplomatas britânicos em Washington escreveram para o governo britânico dizendo que no fim de 1943 que conheciam planos de contingência do governo norte-americano para que se bombardeasse Buenos Aires com aviões norte-americanos e pilotos brasileiros. O descontentamento norte-americano se tornou público e as autoridades e a imprensa começaram a denunciar o avanço nazista na América Latina, em especial na Argentina, último bastião do nazismo, segundo o secretário de Estado, Cordell Hull. Não deve haver qualquer sombra de dúvida no mundo quanto à determinação das nações americanas de não permitir a invasão de seu hemisfério por forças armadas de qualquer potência ou qualquer combinação de potências. 20 nações americanas ficaram firmes. As Américas não permitiriam que qualquer colônia europeia neste hemisfério fosse transferida a qualquer poder não americano. Dissemos para se afastarem e foi a sério. Segundo o governo dos Estados Unidos, havia na América Latina 1 milhão de homens concentrados em batalhões e companhias com quem o Terceiro Reich poderia contar como soldados. Nos documentos policiais a gente também encontra. Os policiais acreditavam que o Brasil podia ser tomado todo pelas colônias de alemães no Brasil. Talvez os colonos agricultores lá do Rio Grande do Sul nem sequer imaginassem isso, mas os policiais do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre, achavam que era a entrada de Hitler no Brasil era pelas colônias alemãs. Em fevereiro de 1944, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt aprovou a entrega de armas ao Brasil e a pressão econômica à República Argentina. Ordenou o deslocamento de parte da frota americana à área do Rio da Prata, preparando um plano de invasão do território argentino. Peço a este Congresso autoridade e fundos suficientes para fabricar armamento, munição e suprimentos de guerra adicionais para serem entregues às nações que estão no momento em guerra contra nações agressoras. Nosso papel mais útil e imediato é agir como um arsenal para eles, assim como para nós mesmos. Vamos mandar sempre em número crescente jipes, aviões, tanques, armas. Esse é nosso propósito e nosso pedido. Com os norte-americanos ameaçando a região, o coronel Perón, então vice-presidente, enviou à Alemanha e à Itália o nacionalista Juan Carlos Goinetti, com a missão de oferecer a neutralidade da Argentina em troca de tecnologia e armamento. Goinetti chegou à Alemanha e conseguiu sua esperada entrevista com o chefe das SS, Heinrich Himmler, e com o ministro das Relações Exteriores, von Ribbentrop. O que Goinetti fez foi, deliberadamente, abrir a porta a outra forma de infiltração e penetração política alemã, que é o financiamento ilegal dos partidos nacionalistas contra, bem, a tendência de apoio aos aliados. Goinetti teve uma boa recepção, mas a guerra tinha começado a se complicar para a Alemanha, que já não abastecia suas frentes de batalha.
Com esse panorama e com a vitória certa dos aliados mais cedo ou mais tarde, Getúlio Vargas deixou de lado suas simpatias pelo Terceiro Reich e, motivado pelos Estados Unidos, empreendeu uma caça às bruxas contra as comunidades italiana, japonesa e alemã no Brasil. Algumas medidas tinham que ser tomadas em função desse alinhamento, até porque não poderia ser apenas um discurso, uma retórica. Precisavam determinadas ações que demonstrassem esse alinhamento. E uma delas foi a organização de campos de concentração no Brasil, porque era uma prática muito comum, tanto ao longo do século XX todo, como ao longo da Segunda Guerra toda. A chamada polícia política não teve piedade e prendeu todo e qualquer suspeito, confiscou equipamento e propaganda nazista e as principais personalidades da comunidade alemã foram presas. Mas o chefe do partido nazista no Brasil, Henning von Kossel, conseguiu fugir habilmente e voltar à Alemanha. Por exemplo, o Otto Braun era o tesoureiro do partido. E ele foi preso, ele que delatou todos os nomes, os líderes. Mas os grandes líderes, por exemplo, Hans-Henning von Kossel, que é o chefe do partido nazista, ele sai do Brasil logo que há a declaração de guerra contrária, né? O rompimento das relações diplomáticas. Aí ele sai num navio em direção à Alemanha, junto com outros, né, representantes do governo diplomático alemão, tal. Então, eu acho que a caça às suásticas ele se dá mais para os peixes pequenos. Na Argentina, ante a resistência do governo, o chefe do partido nazista, Alfred Miller, foi deportado. Mais tarde, o embaixador do Terceiro Reich, Edmund von Termann, teria a mesma sorte. Afinal, o Terceiro Reich caiu em todas as frentes. Hitler morto. Adolf Hitler se suicidou e também Joseph Goebbels. No entanto, outros líderes do nazismo conseguiram escapar e buscaram refúgio nos países latino-americanos, onde semearam durante uma década o nacional-socialismo. A infiltração nazista na América do Sul permitiu que o Terceiro Reich minimizasse suas perdas materiais e humanas e se ocultasse fragmentado, mas disposto a sustentar sua identidade, sua ideologia e fazer planos. Conspiração nazi, um plano para dominar a América Latina. Em 2 de maio de 1945, Berlim se rendeu às tropas russas. Os sonhos de hegemonia mundial da raça ariana terminaram. A queda do Terceiro Reich precipitou a fuga de seus membros, que foram se esconder nos países amigos. O que aconteceu com as centenas de milhares de nazistas reconhecidos da América do Sul? O que foi feito dos militares e empresários comprados durante o auge do Terceiro Reich? O que aconteceu com o dinheiro nazista lavado na América do Sul através das empresas alemãs? Os rastros não foram apagados apenas por nazistas em retirada. Os Estados Unidos e a União Soviética disputaram os melhores cientistas alemães como se eles fossem troféus de guerra. Fizeram todo o necessário para colocá-los a salvo da justiça que os perseguia, inclusive utilizando a ex-SS ou oficiais da Gestapo como espiões para lutar na incipiente Guerra Fria para um lado ou outro. Os governos disputaram os cientistas e deram a eles novas identidades e um passado limpo. Assim, os líderes e cientistas nazistas obtiveram cargos de liderança em projetos de pesquisa secretos e avançados. O caso paradigmático foi o de Wernher von Braun,
que havia sido líder da famosa equipe de foguetes nazista que operava no laboratório secreto de Peenemünde, na costa do Mar Báltico. Ali construíram os primeiros mísseis balísticos da história, os V1 e V2, na fábrica de Mittelwerk, onde trabalhava mão de obra escrava. O V2 foi precursor de todos os foguetes e mísseis da era moderna. Até o último dia da Segunda Guerra Mundial, esses mísseis causaram danos terríveis às cidades britânicas. Meses antes de a guerra terminar, Von Braun sabia que a queda do Terceiro Reich era iminente, de modo que decidiu contatar os americanos e se render a eles junto com 500 de seus melhores técnicos. Assim começou o projeto militar Paperclip em Fort Bliss, Texas. Nos anos seguintes, eles desenvolveram a tecnologia que daria aos Estados Unidos seus mísseis balísticos e os foguetes Saturno que levariam o homem à Lua. Na década de 60, Von Braun se tornou diretor da NASA, trabalhando no Marshall Space Flight Center. O grande paradoxo foi que um dos cientistas preferidos de Hitler terminou sendo símbolo do desenvolvimento espacial norte-americano. Seguindo o exemplo deles, a Argentina de Perón já havia importado o engenheiro Kurt Tank e sua equipe de desenhistas aeronáuticos. Aliás, vários ases da aviação alemã, como Hans-Ulrich Rudel e Otto Behrens, já estavam na Argentina. Todos eles haviam sido partidários do regime nazista de Adolf Hitler. O nazismo não pareceu tão feio aos argentinos, porque haviam sido educados dessa maneira. E haviam sido educados dessa maneira, digamos, com uma ideologia que se aproximava da ideologia tradicional dos alemães, de sangue e solo. Uma ideologia que era antítese do contratualismo ocidental. Uma ideologia segundo a qual é possível salvar a pátria violando a Constituição. Obviamente, muitos dos ideólogos do Terceiro Reich se suicidaram ou foram julgados ou encarcerados pelo resto da vida. No entanto, a imensa maioria encontrou ajuda. A rede de espionagem nazista ainda funcionava. Após 1945, o governo brasileiro persiste na emissão de circulares secretas, proibindo a entrada de judeus sobreviventes do Holocausto no Brasil. Então, essa é uma questão a ser considerada. E, por outro lado, o governo brasileiro, então, já no governo Dutra, ele facilita a entrada de nazistas no Brasil. Muitos especialistas afirmam que não houve um plano mestre do Terceiro Reich para se apoderar da América Latina, que o continente americano não era prioridade para Hitler. Mas as imagens e documentos encontrados em nossa investigação não deixam dúvidas quanto à infiltração sem precedentes que os países mais influentes da região sofreram, inclusive anos antes de a Segunda Grande Guerra acontecer, bem além das prioridades de Adolf Hitler. No início, poucas pessoas se dispunham a falar. E agora, elas estão falando mais. Eu acredito que elas estão já próximas à morte e elas conseguem olhar com mais distanciamento esse trauma relacionado à vida delas. Mas quantos líderes foram realmente apanhados? Quantos nazistas conseguiram se esconder durante muitíssimos anos no mundo inteiro e aumentar suas fortunas? O que foi feito das obras de arte e joias usurpadas que nunca foram recuperadas por seus verdadeiros donos? Muitos funcionários nazistas trabalharam dentro de governos democráticos ou em ditaduras da América, ou em empresas alemãs que ressurgiram das cinzas e com dinheiro lavado, com uma ideologia que impregnou vários ditadores ao longo do continente por décadas. É uma história que foi até certo momento silenciada, considerando que parte dos arquivos brasileiros estiveram vedados à consulta pública até 1995. Se analisarmos as evidências e avaliarmos os resultados finais, poderemos afirmar que a infiltração nazista na América obteve uma vitória dentro da derrota. A conspiração nazista, na realidade, nunca terminou. Obviamente, até hoje, a gente que lá dentro e sem poder, digamos, reconhecer publicamente,
continua a idealizar o Terceiro Reich.